de esperança. Amigo, mestre Jesus, és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade. Lema do progresso espiritual, iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivou. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido.
mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Como de costume, como sempre fazemos em nossas reuniões, para iniciar, vamos realizar uma breve leitura do Evangelho e, em seguida, uma oração. O homem do mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar
o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, e a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Bom, meus irmãos, levemos os nossos pensamentos neste momento a Jesus e roguemos Ele. Amado Mestre, esteja conosco nessa noite de hoje, iluminando as nossas mentes, dando-nos clareza de consciência, para melhor compreender e absorver os vossos ensinamentos contidos nesse Evangelho. Mestre, acompanhe-nos com teu olhar vigiante nessa noite de hoje, que possamos todos estar sobre os teus cuidados. Esteja conosco nessa reunião, ó Mestre, esteja conosco, junto a nós, no entendimento dessas palavras, que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade, ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Sede Perfeitos, nós hoje trataremos os superiores e os inferiores, o homem do mundo, e cuidar do corpo e do espírito. Bom, meus irmãos, nós temos que observar, além dos nossos cuidados com a nossa evolução espiritual, nós não podemos esquecer que esses cuidados, eles começam aqui na Terra. É aqui onde somos provados, é aqui onde somos espiados, onde somos observados de perto, onde os espíritos superiores vêm auscultar, vamos dizer assim, o nosso coração, o íntimo do íntimo que há em nós. Portanto, tudo o que envolve a nossa vida aqui na Terra é, porém, um fator decisivo quando se trata de evolução e desenvolvimento espiritual. Uma relação que, por mais comum ela pareça ser, por mais corriqueira ela pareça ser, ainda assim é uma prova de cuidados, de evolução e de desenvolvimento espiritual. Então, a autoridade. Nesses cuidados, nós devemos observar que cada um de nós compomos um grupo de pessoas, uma comunidade, uma sociedade. Nós compomos também classes sociais, mas isso não quer dizer que somos melhor ou pior do que os outros, por mais que seja acultural, esse modo de ver o mundo, a forma de ver o mundo por essa ótica, onde somos classificados, muitas vezes hierarquizados, conforme a nossa posição social, conforme a nossa posição profissional. Nós devemos lembrar que perante os olhos de Deus somos todos iguais. E que cada lugar que ocupamos, cada função que nos é dada aqui na Terra, é um meio, é uma forma de sermos provados. E de provarmos para Deus que somos capazes de evoluir, que somos capazes de ser melhor.
em nós mesmos e para com os nossos irmãos. Assim, né, segundo o Evangelho, tanto quanto a riqueza é uma delegação de Deus, da qual teremos que prestar contas. Então, às vezes, nós pensamos que por estar em um cargo, né, em uma função que nos remete à autoridade, né, e perante aos nossos irmãos, nós devemos lembrar que isso somente não é somente mais somente é mais uma condição de provarmos que somos capazes, né, que nós provamos o que nós aprendemos, de sermos espiados em nosso íntimo, porque para nós não permitirmos, né, que essa função, essa posição, ela venha elevar o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho perante os outros. Irmãos, e ao final de tudo, nós, né, tal qual na riqueza, nós devemos prestar contas, né, de tudo que nós fizemos e realizamos com a autoridade que nos foi dada, né, aqui na Terra. A autoridade, né, ela não se trata de um direito e uma propriedade, né? É como eu disse, perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Se nós ocupamos uma função ou outra, uma posição ou outra, não quer dizer que somos privilegiados, nem que somos melhor ou pior do que o outro, né? Então, no entanto, né, a autoridade não se trata de ser um direito ou uma propriedade, né? Então, não há aquela pessoa que tem direito à autoridade. Não há uma pessoa que possui a autoridade, né? Nós devemos lembrar do que já dissemos aqui, sempre que se trata de uma condição para que possamos nos melhorar aqui na Terra. A autoridade também não é privilégio, né? Como eu disse, né? Não é privilégio de ninguém, pois ocupar uma posição de autoridade também tem os seus desafios, né? E muitas das vezes, talvez a gente até almeje tal posição, né? No entanto, será que nós estamos preparados, né? Então, não é um privilégio, pois também tem seus desafios. E o principal deles é provar que somos capazes de lidar com a autoridade perante os nossos irmãos, sem permitir que o orgulho, a vaidade, nosso ego, né, se estabeleça sobre nós, em nossas vidas. A autoridade não é inalienável, né? Então, nós não podemos permitir que nós, através do nosso orgulho, né, no nosso ego, nós imaginamos que estamos por cima de tudo e de todos, porque ocupamos uma posição de autoridade, não é isso? Autoridade não é superioridade real, né? É uma superioridade, talvez aqui na Terra, no meio dos homens, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, mediante essa cultura, né, mediante essa hierarquização que nós construímos, né, que nós criamos aqui, talvez uma posição de autoridade ela seja uma superioridade real, uma falsa superioridade real, né? Porque a superioridade real é a elevação moral do ser. Essa sim é a superioridade real. Aquela superioridade que vem da evolução do desenvolvimento moral do ser, né? Que vem, né, de suas conquistas espirituais, né, de suas conquistas íntimas. Isso sim é superioridade real. A autoridade, né, então se trata de
uma delegação de que se presta contas, né, como nós já dissemos. Nos é delegada uma posição de autoridade perante os nossos irmãos. No final de nossas vidas, nós teremos que prestar conta disso. O que nós fizemos dessa autoridade? Nós a utilizamos para humilhar o próximo ou para auxiliá-lo, né? Como nós lidamos com esse poder, entre aspas, né? Autoridade é uma oportunidade que frequentemente inverte posições. Então, né, é como eu disse, né? Para que nós estamos utilizando essa autoridade? Se nós estamos auxiliando se nós estamos utilizando, para auxiliar os nossos irmãos ou para, de alguma forma, impor a eles algum obstáculo, né? Ou talvez até levá-lo à humilhação, né? Então, a autoridade é uma oportunidade que frequentemente inverte posições, porque nós devemos lidar com ela de forma a melhor utilizá-la no que tange o auxílio ao próximo, no que tange, né, o apoio aos nossos irmãos, que a nós são subordinados enquanto nós ocuparmos essa posição de autoridade aqui na Terra. O comportamento, né? Comportamento do subordinado. Escrupuloso cumprimento do dever. Né? Então, aos subordinados, né, cabe essa posição, né, de subordinação, né, de cumprimento do dever para com aquele que é uma figura de autoridade para ele, né? Então deve cumprir, dever obediência a este que momentaneamente, né, ocupa um cargo de autoridade perante a sua pessoa. Dos superiores, né? Dar bons exemplos, né? Então, ao passo que, enquanto nós, ocupando uma posição de subordinado, nós devemos, né, respeitar aqueles que estão sendo experimentados em uma posição de autoridade, né, perante nós e devemos a eles obediência. Os superiores, eles, ao invés, né, de alimentados pelo seu alter ego, ao invés de humilhar e pisar, né, ele deve dar bons exemplos. Ele deve aproveitar-se dessa posição, entre aspas, privilegiada, né, porque não é um privilégio, mas ele tem nessa posição a oportunidade de dar bons exemplos. Por isso, ele é o foco, vamos dizer assim, das atenções, né, no meio no qual ele é, então, uma autoridade, né? Então, ele deve dar bons exemplos, ele deve procurar, né, incentivar os nossos irmãos e apoiá-los, né, na execução do bem e do seu desenvolvimento. Os superiores também, né, cabe a ele o comportamento de dar boas diretrizes, ou seja, delinear o caminho para os nossos irmãos, porque quando você está numa posição de autoridade, você tem condições, né, e tem capacidade de delinear caminhos, né, não só de trilhá-los, mas também de direcionar os irmãos que ali estão sendo temporariamente subordinados seus. O superior, ele não deve, né, desprezar os seus subordinados. Vejam que, sendo a autoridade uma prova, né, e uma forma de sermos espiados, nós devemos, como nós dizemos aqui, traçar diretrizes, delinear um caminho, né, direcionando os nossos irmãos que estão sobre a nossa direção, auxiliando eles no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional e, se possível, no seu desenvolvimento espiritual, né? Então, isso, né, se nós realizamos isso, nós estaremos condizentes com o que prega o Evangelho, né?
que nos pede que não desprezemos os nossos subordinados, para que nós possamos, na verdade, auxiliá-los e, se possível, levá-los junto de nós, né, nessa caminhada. Se alguém ser forçado a suportar uma posição por não encontrar outra melhor, provavelmente abusou da autoridade em outras vidas, né? Então, lembremos, né, da reencarnação. Lembremos que todos nós já passamos aqui por outras experiências. E sempre devido à nossa condição, à nossa necessidade, a gente vem em uma posição ou em outra. E aqueles que se encontrarem nessa vida atual em uma posição na qual, né, ele não está contente com ela, de alguma forma ele fica refletindo, né, por que eu e como que eu vim parar aqui nessa posição? Por que passar por tudo isso? Sofrer, né, mediante essa posição qual eu ocupo, seja ela profissional, seja ela na sociedade, perante os nossos irmãos, né? Então é porque provavelmente pode ter abusado da autoridade em vidas passadas, né? Porque veja bem, lembre-se de que nós acabamos de dizer sobre a autoridade, né? Nós devemos auxiliar, dar as mãos àqueles que não são, que nos devem obediência, que a nós são subordinados, né? E não desprezá-los. Então, se você vem, né, e ocupa uma posição, né, de certa autoridade, né, e faz mau uso dessa posição, desse seu posicionamento, né, despreza os nossos irmãos necessitados, aqueles que são subordinados a você, que humilham de alguma forma, não auxilia, não auxilia eles no direcionamento, né, dos seus caminhos, de suas vidas, você pode, né, deve lembrar sempre que pode, numa oportunidade futura, retornar em uma posição inferior, né, como forma de provar, como forma de ser espiado. Pode ser também uma prova para a sua humildade, que às vezes você, de alguma forma, lidou bem pode ter até lidado bem com a autoridade em outra existência. Mas falta-lhe ainda provar a sua humildade perante os irmãos aqui na Terra, a espiritualidade, a Deus, né? Então, quando você vem em uma função e uma posição inferior, né, muitas vezes até a mau grado seu, devemos lembrar que, se não se tratar de, né, um recuo no seu desenvolvimento devido a mau uso da autoridade em outras vidas, pode sim se tratar de uma prova de humildade, né, para testar a sua humildade, agora ocupando uma posição inferior à que você já havia ocupado anteriormente. Mas necessário ao nosso adiantamento, né? Então, tudo isso faz-se necessário para que possamos nos desenvolver, para que possamos crescer. A princípio, às vezes, a gente imagina, né, que é muito duro, que às vezes não é justo, mas Deus, ele, em sua finita bondade e misericórdia, ele não é injusto. Nada acontece por acaso, né? Está tudo nos planos de Deus. Então, se está acontecendo com você, se está ocorrendo com você, né, não é injustiça de Deus, mas sim uma forma de aprendizado pela qual você está passando. Procure, então, aprender algo com isso e melhor utilizar, né, a posição no qual você encontra as experiências pela qual você passa neste momento. O homem no mundo, em sua vida, né, aqui na Terra, ele não deve, né, levar uma vida mística, afastada dos homens, fora das leis da sociedade. Nós nascemos para o convívio com o próximo, para nos apoiar uns aos outros e nos tolerarmos.
né? É a partir daí que inicia as nossas provas e as nossas expiações aqui na Terra. E imaginem só, né, se, ao invés de lidar com isso, procurar desenvolver meios, formas de lidar melhor com o convívio com o próximo, né, com amor, tolerância, humildade, nós nos afastamos de tudo. Vamos viver numa cabana abandonada no meio da floresta, né, onde eu só ouço o canto dos pássaros, tenho contato só com algum ou outro animal, mas com seres humanos mesmo, de maneira alguma, né? Onde está o mérito disso? Onde está a dificuldade, né, de provar que é capaz de relacionar, que é capaz de perdoar, né? Por exemplo, de tolerar os nossos irmãos e, ainda digo mais, de provar que é capaz de auxiliar os nossos irmãos a também crescerem. O homem no mundo, né, em sua vida, ele deve viver com os homens, dentro da lei da sociedade, né? Porque essa convivência, né, a obediência às leis da sociedade é que produzirá o desafio necessário para que possamos exercitar a nossa capacidade de convivência, de tolerância, de perdão, de auxílio mútuo, né, de obediência quando se trata de leis, né, em nossas vidas. Então, é necessária essa convivência, né, é necessário que nós vivamos uns com os outros, né, para provarmos a nós mesmos que somos capazes de evoluir e de crescer. Não é virtude, né, como eu disse, isolar-se, afastar-se de todos, né, partir para uma cabana abandonada onde você não tem contato com ninguém. Demonstrar aspecto severo, lúgubre, né, porque muitas das pessoas, às vezes até de bom coração, ele demonstra ser o que não é. Para quê? Para evitar contatos, né? Ele demonstra ser uma pessoa severa, né? Um aspecto rude, para que as pessoas só de olhar para ele, né, conversem, se aproximem, se necessário realmente for, né? Muita gente usa desses artifícios, às vezes até sem querer, né? Assim, até um hábito já de utilizar isso. Acontece que isso não é nenhuma virtude, né? É necessária a convivência, como nós dizemos, para desenvolvermos a tolerância, a paciência, a capacidade de perdão, né? Não é virtude repelir prazeres permitidos à natureza humana, né? Outros irmãos, né? Alguns, né, às vezes não se permite alguns prazeres de natureza humana, pensando estarem sendo correto consigo, se precavendo, na verdade estão fugindo. Pois é lidando com esses prazeres, sem tornar essa utilização abusiva, é que fará de nós espíritos melhores, espíritos melhorados, desenvolvidos, né, e evoluídos. É virtude, então, ser jovial, né, sempre para cima, sempre alegre, né, sempre instantâneo em minha vida. É virtude viver em contato com os seus semelhantes, porque a partir daí você se prova uma pessoa que é capaz de agir com paciência, com tolerância, né, com resignação. É uma virtude ser ditoso. Um espírito protetor em bordel, né, nos traz a seguinte orientação através das explanações contidas no Evangelho. Não façais nada sem pensardes em Deus, para que este pensamento vos purifique e santifique os atos. Então, sempre que nós dermos um passo na nossa vida, formos tomar uma atitude, tragamos Deus para este momento. Pensemos
primeiro em Ele, tragamos eles no nosso pensamento. Roguemos que Ele nos orientem, né, nos direcione no melhor caminho, melhor forma, nos dê condição de lidar com essa situação. A perfeição moral não é, né, aniquilamento do corpo. Então, não é necessário, segundo a doutrina espírita, que nós nos martirizemos o nosso corpo, coloquemos ele em dificuldade a nós mesmos, a fim de nos desenvolver moralmente. Isso não leva ninguém a desenvolvimento moral, né? E a doutrina espírita, ela não prega esse tipo de atitudes. Então, não devemos, né, castigar o nosso corpo. De nenhuma vantagem nós conseguiremos tirar dessa situação. Perfeição moral não é desatender as necessidades da natureza, né? Então, naturalmente nós temos necessidades no nosso dia a dia, no nosso crescimento, né, fisiologicamente, espiritualmente, e principalmente de natureza fisiológica, né, nós não devemos fugir a elas. O que nós temos é que aprender a conviver de forma equilibrada, né, e contida com a nossa natureza material. Perfeição moral é a reforma do espírito, né? Imagine só que se a perfeição moral ela faz com que nós, né, evoluamos, né, possamos crescer e desenvolver enquanto espírito, então devemos começar reformulando as nossas concepções, né, os nossos paradigmas, para que reformando o nosso espírito tenhamos condições de caminhar rumo à perfeição moral. É dobrar, submeter e mortificar as imperfeições, né? Então, onde há imperfeição em nós devemos procurar, né, não fugir ou tratá-las como normal, ou se não fugir delas, né? Nenhum e nem outro. Nós devemos nos atermos a dobrar, submeter, mortificar, e aniquilar de vez essas imperfeições. Mas somente conseguiremos o completo aniquilamento delas, a extinção das imperfeições em nós, se nós conseguirmos, né, nos desenvolvermos quanto à reforma do nosso espírito. Para que, através dessas reformas, soframos transformações íntimas que nos levará, né, a extinguir as imperfeições contidas em nosso ser. É também atender à vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que Ele quer, o que Ele coloca em nosso caminho, né? Então nós devemos, se está difícil, se está complicado, lembremos dos desígnios de Deus para nós, né? Sejamos, né, resignemos em nossas dificuldades, né, e procuremos, no apoio do Pai, seguir a nossa vida de forma a superar todas essas dificuldades, todos os obstáculos em nossos caminhos. Recomendação, né, do Sr. Jorge, um espírito protetor em Paris, 1863. Amai a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então, nós devemos amar primeiramente nossa alma, o nosso espírito, né? Porque a nossa alma, o nosso espírito, é a nossa essência. Nele está contido todo o nosso DNA espiritual, tudo o que somos, né? Então, nós devemos cuidar e amar dele, mas também cuidar do nosso corpo, pois a evolução e o bem-estar e desenvolvimento desse espírito, né, da nossa alma, está em possuir um instrumento que lhe proporcione condições de elaborar e desenvolver a caridade, desenvolver, né, formas de crescer e evoluir quanto espírito. Portanto, nós devemos, né, olhar
sempre para a nossa condição neste mundo. O que nós temos feito da nossa vida, né? Que condição nós temos dado a ela de acordo com a posição que nós ocupamos, se somos uma autoridade, se somos um subordinado, né? Como nós lidamos com essas situações no dia a dia? Como eu tenho lidado com isso intimamente, nos meus pensamentos, nas minhas concepções, né? E a partir dessas observações, nós procurarmos refletirmos onde podemos melhorar, né? Como eu posso melhorar enquanto espírito, enquanto subordinado momentaneamente a um outro irmão? Como eu posso melhorar enquanto espírito ou enquanto autoridade momentaneamente ante um irmão meu, né? O que eu posso fazer para melhor aproveitar essa oportunidade, essa posição a qual eu ocupo agora? São reflexões que nós temos e observações, né, que nós devemos fazer, sempre com relação ao papel que nós temos, que nós cumprimos em nossa vida aqui na Terra. Bom, meus irmãos, espero ter contribuído para o esclarecimento, né, desses itens do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, né? Espero ter contribuído um pouco para o melhor entendimento das palavras do Evangelho citadas aqui nessa noite de hoje, né, dessas passagens de Jesus. Enfim, que possam todos, né, ter tido um pouco de entendimento e de esclarecimento sobre esses ensinamentos. É o que eu espero, né? Irmãos, eu agradeço a atenção de vocês nesse instante. Vamos passar para um momento de harmonização, onde colocaremos aqui uma música para tocar. E, em seguida, vamos para o momento do passe, né? Então, pode aproveitar também o instante aqui da harmonização para estar pegando um tecido com água, colocando aí ao seu lado para ser fluidificado durante o passe à distância. Em breve, né, após o passe, nós retornaremos para encerrar a nossa reunião nessa noite de hoje. Obrigado.
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.
Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Espero que estejam todos bem após receber, né, essas energias advindas do alto, energias advindas de Jesus. E que essas energias possam permear o vosso ser, atendendo-os, né, em suas necessidades. Sintam, meus irmãos, neste momento abençoados pelo Mestre Jesus. Para finalizar, eu gostaria de lembrá-los que vocês podem, né, estar tendo maiores esclarecimentos, maiores entendimentos, podem estar sendo atendidos também por outros meios, né? Pelo meio presencial, né? Nós estamos atendendo presencialmente na sede de nossa fraternidade, né? A segunda para a triagem fraterna, às terça-feiras para a reunião pública, sempre respeitando os protocolos de segurança, né? Protocolo sanitário de segurança. E ainda, além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos nossa página no Facebook, nossa página no Instagram, né? E o nosso site. Vocês podem, meus irmãos, para maiores esclarecimentos, também estar acessando, né, como está descrito aqui, o site da TV Mundial de Espiritismo, que também tem um canal aqui no YouTube, com bastante material esclarecedor, né, que orienta-nos quanto à doutrina, quanto à nossa vida. Podemos também ter um maior entendimento através da revista Alta de Souza, né, do seu site. Podemos ter lá maiores informações, bem como através da Rádio Mundial, né, de Espiritismo e do seu site. E ainda lembro-os, né, de que nós temos aqui em nossa fraternidade o Clube do Livro, né, onde você pode ter acesso, né, a livros com conteúdo bastante esclarecedor sobre a doutrina espírita, sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre a vida no mundo espiritual, a baixo custo, né, a um custo bem abaixo do mercado. Hoje, todos, né, qualquer livro que você receba, você vai receber um exemplar, né, diferente a cada mês. E qualquer que seja esse exemplar, o valor hoje é apenas R$25. Muitas das vezes, né, não sempre, né, nas lojas tradicionais, nas livrarias tradicionais, esses livros, né, estão com um custo bem mais elevado para serem adquiridos. Portanto, é uma grande oportunidade, né, de se ter acesso a bons conteúdos, a conteúdos esclarecedores sobre a doutrina e nossa vida, a um custo acessível. Ok, meus irmãos? Então, fica aí, né, esses recados, essas lembranças, para que vocês possam ter ainda uma maior interação com a doutrina espírita, né, e serem ainda mais auxiliados por ela. Vamos, nesse instante, então, para finalizar a nossa reunião, realizar uma oração de agradecimento. Agradeço ao Mestre Jesus, nesse instante, junto a esses nossos irmãos, por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em teu nome. Agradeço ao Mestre por essas palavras deixadas. Agradeço pelo entendimento, pela clareza de consciência e pela oportunidade de estudá-las. Que essas palavras, ó Mestre, possam permear o ser de cada um de nós, trazendo-nos o entendimento sobre a nossa vida, trazendo o entendimento sobre o nosso caminho, auxiliando, né, cada um de nós, né, Mestre, nessa caminhada. E assim, Mestre Jesus, eu peço que atenda às nossas necessidades, que abençoe a cada um de nós em nossa caminhada, em nossa existência sobre essa terra. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, irmãos. Até a próxima reunião.
fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços.